Então, muito bem, estou aqui falando com a entidade, o espírito que se apresenta como Exu Treme Terra, que vem na regência de Omulu, certo? Isso, moço. Tá certo. E o espírito não vem a hora que a gente estala os dedos, né? Como é que é isso? Explica aí. Moço, deixa eu te contar uma coisa. Uhum. Tem Exu que fica brabo quando o médico fica chamando ele. Aham. Tá trabalhando, resolvendo uma coisa muito grave, coisa pesada do lado de cá. Ah. E o bicho tá pegando. Hum. E aí o médico chama o Exu Aham. pra saber qual a cor da calcinha da menina. Não. Mas o Exu fica tão brabo, moço, que dá um couro no médico Não fala cor, o pessoal vai ficar com medo de Exu. pra aprender, Uhum. pra não ficar chamando, pra não ficar sabendo besteira. Isso eu tenho que falar, moço, porque a gente tem muito trabalho. Não é ocupação, trabalho. A gente não fica desocupado, preenchendo tempo. É trabalho. Aham. Muitos de vocês ficam preenchendo tempo. Eita. Fica esperando a hora passar. Isso não existe para Exu. Tudo que faz é concreto. E é exato. E tem um sentido. Exu não fica chupando cana e estralando dedo. Não tem tempo para essas coisas, não. O trabalho é sério e direto. Teve uma pessoa que me disse certa vez, é, não que eu conheço, mas por esse trabalho muitos procuram minha amizade no Face. E a pessoa chegou pra mim e disse assim, no inbox, né, que a gente chama, na internet, e disse assim, quando eu quero saber a orientação sexual de alguém, ou se alguma menina já ficou, não ficou com alguém, como é, qual é que é, eu chamo meu Exu. Falei, eita. Deve levar um couro, moço. E às vezes essa pessoa acaba sendo orientada por qualquer coisa menos Exu, né? Depois, sabe o que acontece? Ah. Acorda à noite e vai andar descalço. Aí bate a ponta do dedinho na quina. E aí não sabe por quê, né? Nossa. Mas não, o senhor está ensinando que, naturalmente, Exu é um espírito já estudado, já experienciado para poder trabalhar em nome da luz. Não para ficar de brincadeira. Depende do grau. Aham. Mas então pode ter um Exu que auxilie a pessoa nisso. Ah, tem. Mas daí não é Exu. Tem os Exu chamado Quiumba. Os Exu entre aspas. Aham. Claro. Parece que o próprio nome Exu já chama a atenção para atividade útil. Chama. Uhum. Exu é trabalhador. Olha lá. E não ocupador de tempo. Olha. Como diz, muitos de vocês ocupam o tempo para não ser chamado de à toa ou desocupado. Exclui isso dessa realidade do lado de cá. Porque isso não existe. Aqui é trabalho. E cada um tem a sua função de acordo com o seu regente. E trabalha calado, sem reclamar, com muito amor e devoção. Alguns já não tem mais o que chama livre-arbítrio, moço. Porque já se entregou, se fundiu com a falange. E aí
existe um elo mental de comunicação. Porque o Tremiterra que está aqui hoje pode ser o Tremiterra que você vai conversar em outro local, da mesma falange, mas não da mesma individualidade. Mas aquele outro Tremiterra pode saber o que eu estou falando agora. Porque é a perca da individualidade para o todo. Essa é a concepção de evolução tão polêmica para os encarnados que priorizam tanto a sua individualidade. Perder a individualidade é perder o arbítrio, é abrir mão dessa fórmula de evolução para aprender a evoluir de outra forma. O livre-arbítrio e o karma não são as únicas leis de evolução do universo. Existem outras formas, tão polêmicas e distintas para vós que está encarnado. Não se engane achando que Exu é burro, que não sabe das coisas, que não pode entender determinados conhecimentos, que tem que falar grosso e falar palavrão e beber, porque não é assim. Isso eu já expliquei. Moço, Sure. todos vós têm um corpo mental. Poucos na Terra hoje têm autorização e a iniciação devida para poder utilizar esse corpo e sair da malha magnética da Terra e fazer pesquisas em outros mundos, fora da Terra. Eu já tive a oportunidade de visitar outros mundos, outros habitantes, o que é muito comum para nós lá de cá. Não é uma coisa distante, como para vocês na Terra, cheia de misticismo, cheia de elementos que acabam muitas vezes confundindo a cabeça de muitos e preocupando outros. Gostaria de contar para vós a experiência que eu tive fora. Podemos contar? Opa, claro, por favor. Há alguns 1000 anos atrás, fui chamado por uma equipe que vocês chamam egípcia. Esse é o nome que eu vou dar a eles, para conhecer novas formas de tecnologias para trabalhar a favor dos irmãos, para barrar alguns elementos do submundo astral. Fui convidado e nós não fomos em naves, nada disso. Fomos autorizados, porque existe uma autorização para fazer esse processo. E utilizamos um elemento chamado Merkaba. Já ouviste falar? Já, é 2 triângulos de ponta cabeça. Um entrecruzando o outro. Sei lá, explica aí. Essa é uma das formas. Ah, Merkaba são veículos para fazer viagens. Tanto viagens no plano astral, como nos planos multidimensionais. Cada um de vós tem o seu Merkaba pessoal. E também existem Merkabas de outros seres, arquétipos de tamanha evolução, que vocês na Terra chamam de arcanjos.
arcanjos e anjos. Ele tem uma outra forma, moço. As asas e a espada é uma criação mental da humanidade. Mas não vou entrar muito nesse detalhe. Mas um deles nos convidou, eu e uma equipe, para explorar um outro mundo, um outro aspecto da criação, que está ligado àquele deus egípcio que vocês chamam de Ibis ou Hermes. Uma grande consciência, explorando esse mundo um pouco distante do Sol. Existem laboratórios que contêm grande quantidade de energia estelar do Sol, por isso que são ao lado do Sol, porque o Sol é a fonte de energia para a manutenção desses locais, aonde são criadas inúmeras tecnologias que são manuseadas em muitos trabalhos, inclusive nos próprias linhas chamada Umbanda. Toda a equipe que acompanhou pode entrar em outra realidade. Uma realidade, moço, que não tenho palavras para descrever. Tamanha o bem-estar, tamanha a luz. Porque essa luz que vocês enxergam e tocam na Terra é como se fosse uma luz de plástico. Nesses mundos, a luz é palpável. A luz é quase material. E quando ele toca as partículas desses corpos, purifica, regenera. É como você beber uma água pura e líquida de uma nascente, trazendo um profundo bem-estar indescritível. E essa luz está conectada no coração desses grandes cientistas solares, desses grandes trabalhadores que estão revestidos muitas vezes através de um preto velho, através de um caboclo, na linha de Umbanda, e que estão auxiliando muitas falanges na Terra. Aí eu levanto uma outra questão, moço. Seria um absurdo você encarnado acreditar que a única realidade que existe é essa consciencial sua da Terra. Se você não conhece nem muito o plano astral, porque você lê em livros, o que dirá dessas realidades? Há de se repensar sobre outras realidades. Eu chamo a atenção para isso, porque dentro da própria Umbanda, moço, e de outros sincretismos religiosos, existe uma mente muito fechada para essas questões. Realmente. E eu estou tentando passar de uma maneira não mística, mas de uma maneira palpável. Esses grandes agentes planetários desenvolvem constantemente tecnologias para limpar todo o campo da psicosfera da Terra, moço. Porque o pensamento que é emanado por vós
encarnado é tão poderoso e destrutivo quanto um pesticida cancerígeno. Faça-se um trabalho todos os dias em volta do campo da terra. Caso contrário, vocês viveriam em cidades extremamente poluídas, com manchas escuras e com bactérias e doenças que a própria ciência da Terra não poderia reconhecer o nome das novas doenças e pragas e pestes que se materializiam na Terra. Tamanha é a força do pensamento que vocês têm. E essas máquinas estão trabalhando constantemente no subsolo, nas águas. Estão trabalhando em toda a psicosfera, nos umbrais, fazendo resgate de toda essa energia. É muito trabalho, moça, todos os dias. É dessa forma. Falangeiros inteiros comandando grande número de exército, varrendo o campo da terra, para que vocês possam ter uma nova oportunidade, para que possam viver e respirar, para que possam se alimentar de alimentos, substâncias saudáveis. Caso contrário, não existiria a capacidade da terra sustentar o elemento vivo, como a sua carcaça, que está emprestada hoje, mas que um dia será devolvida à mesma. Nessa realidade desses grandes cientistas, porque é assim que é a melhor forma de entendimento, eles criam novas formas de vida, novos elementos, novos cristais, novas formas para preencher este mundo e outros mundos. São realidades que não estão distantes, que estão próximas, mas cada um de vós basta tocar no coração, aceitar, não o que eu estou dizendo, mas aceitar que existe algo a mais. Mas isso é questão de tempo e é de cada um. Essa foi uma das experiências, moço. Conta mais. Vamos falar das épocas antigas. Aham, vamos. Nas épocas antigas, nós trabalhávamos com energia, com maquinários, um pouco diferente dessa tecnologia de hoje na Terra. Existia um tempo no passado onde existiam, e aí eu vou falar os nomes, barcos voadores. Já ouviu esse termo? Não. Tá escrito, moço. Procura que tá escrito. Esses barcos voadores, que na verdade são carros voadores, parecidos com discos voadores, eles sobrevoavam toda a Terra. Nós sabíamos todo como era a forma dos continentes. Trabalhávamos com os cristais. Conseguíamos manter uma forma de comunicação com os elementais e com os animais de uma forma tão sadia e pura que é inimaginável hoje. Hoje os elementais mantêm distância do ser humano, mas nessas épocas
foi um pouco diferente. Éramos todos solidários, um com os outros. Uma grande fraternidade, de amor, de fartura. Não existia o conceito de casas como vocês conhecem hoje. A sociedade era organizada de uma forma diferente. Existia a palavra, a lealdade. Existiam os oráculos. Muitos de vocês conhecem como astrólogos. Conheciam uma astrologia um pouco diferente dessa mundana nos dias de hoje. Conhecíamos o poder dos números, das notas musicais, e sabíamos que cada um deles era um instrumento para manipulação de energias cósmicas. Havia muitas pirâmides, catalisadoras de energia, que mantinham comunicação com outros planos da psicosfera da Terra e planos além da Terra. Um dia, vivendo nessa realidade, fomos avisados através de alguns profetas que vocês denominam. Eu ouvi falar o conceito Enoque. Já. É um rapaz esse aí, não era? Um senhor Isso, muito sábio. isso. Tem a magia enoquiana. Nós sabíamos manipular essa energia. E tinha alguns profetas ligados a essa magia que conseguiam trazer mensagens de outros planos. Eles eram responsáveis por esta função. Disseram que iria vir para aquele continente futuros seres de outras orbes que estariam sendo expurgados para esta dimensão, para aprendizado. Vocês os escrevem como capelianos. Exilados. Isso. Existia esse povo e uns outros de outras orbes. Muitos deles começaram a reencarnar na Terra com um corpo físico. E alguns deles, detentores de grande conhecimento, não se subjugavam ou aceitavam aquela realidade e começaram a se introduzir em determinados graus iniciáticos, manipulando energia de uma forma destrutiva. Isso causou o declínio desta civilização. Porque veja, quem viveu nessa época não encarnou apenas uma vez nesse continente. Reencarnou sucessivas vezes. E esse continente passou inúmeras vezes por vários desastres, terremotos, maremotos. E você, moço, teve lá. Oh, graças a Deus. Não sei se o moço tem as recordações. Grandes cientistas da Terra, do século passado e da atualidade, estiveram também nesta época. E alguns que estão encarnados hoje também tiveram a experiência de viver nesse continente. Talvez você esteja se perguntando por que Exu viveu nessa época. Olha, primeiro eu tenho que te dizer que Exu não significa que eu sou mais ou menos evoluído.
do que qualquer um. Não quer dizer também que eu sacrifiquei vidas e matei outras pessoas para ser um Exu. Muito pelo contrário. Nesta época, eu ajudei a defender vidas, a salvar vidas. Jamais pratiquei um ato de injustiça, moço. Em outros tempos, em outras eras, sim. Mas nessa época, até me tornar um Exu, não fazia essas práticas. Então, tire da vossa mente achando que Exu é um espírito que está buscando a evolução, vamos assim dizer, para se tornar um preto velho, um caboclo, ou todo espírito menos evoluído já vai logo se tornar um Exu. O queixo é o momento de pagar pecado. Isso. Uhum. Parece que ser Exu é um purgatório. Tá no purgatório. Sim. Não é essa a realidade. E nessa época aconteceram vários desastres, moço. Eles manipulavam grande quantidade de energia, mexendo com os elementais, riscando pontos cabalísticos, e causou um grande desequilíbrio planetário. E as forças superiores, para evitar uma calamidade pior, moveu os mares de Poseidon, tremeu a terra e afundou-nos. Afundou. Esse é a Atlântida ou a Lemúria? Essa é a Atlântida. Uhum. A Lemúria não é da minha época. Uhum. Lemúria é alguns milhares de anos antes. Antes? Isso. Esses chamados lemurianos são seres que eram também grandes detentores da magia, do trabalho com os elementos da natureza. E da mesma forma, foram se materializando cada vez mais, porque viviam em uma outra dimensão. A lenda dos Cíclopes tem a ver com a glândula pineal. A glândula pineal era para fora, moço. Era uma outra realidade, que não tem como explicar em palavras. É o espiritual e o astral em um só, fundidos. Seria a definição. Existem muitos seres que vocês chamam de deuses lendários, que nada mais, nada menos são determinados irmãos que vieram de outras constelações, de outros mundos, e eles tinham grande domínio e inteligência para manipulação de energia. Conseguiam fazer coisas que os outros não conseguiam. Muitos deles tiveram apenas uma passagem na Terra e foram daqui para suas moradas. E uma dessas passagens, após o fim do continente da Atlântida, antes mesmo desse continente submergir nas profundezas, já era planejado a construção de Luxor. Já era planejado a construção de diversas pirâmides que estão espalhadas por todo o planeta Terra. Essas pirâmides são responsáveis por canalizar grandes quantidades de energia, mantendo o equilíbrio planetário. São grandes condensadores de energia
Tais pirâmides são responsáveis por manter o equilíbrio dos elementos. Por isso que tem 4 partes e tem uma ponta na parte de cima. Muitas delas foram construídas em locais para não serem encontradas, para não serem destruídas. Porque, caso fossem encontradas ou destruídas, causariam um grande desequilíbrio no planeta Terra. Alguns milhares de anos atrás, foram enviados para a Terra vários missionários que reencarnaram em diversas civilizações, muitas delas desconhecidas pela própria história terrena, com esse objetivo de construir essas pirâmides em uma única linha para trazer o equilíbrio na Terra. Tamanhas civilizações tinham um prazo, de uma forma grotesca de se dizer, de validade. No início, era abundância, era o equilíbrio. Quando esses agentes, com essa missão reencarnatória de construir as pirâmides, migravam para outras civilizações, muitas delas entraram em declínio, porque foi o próprio ser humano, através do seu egoísmo, da sua vaidade, que começou a degenerar e a trazer novas doenças para o plano físico. Existem locais desconhecidos ainda pela própria ciência da Terra. Existem tecnologias escondidas. Muitas delas seriam capazes de manipular a energia de tal forma, manipular o átomo, de tal forma que uma cidade viraria povos, desapareceria. Mas isso tem guardião que guarda, que toma conta e presta conta. E isso é cacife deles. Nossa. Então, o que o Exu quer que as pessoas que estão ouvindo levem em seus corações destas explicações? Nós, aos poucos, vamos soltando os cadeados da mente, rompendo os elos mentais, abrindo novos paradigmas conscienciais. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Pode até criticar, mas você não esteve lá na época e viu o que eu vi. E se você tiver oportunidade, quando desencarnar, se for do teu merecimento, peça para ver a história, que você vai ver que muitos fatos que estão nos livros de ensino da Terra são controversos. É polêmico, é. Senão não me chamaria Treme-Terra. Se estou falando isso hoje, é porque tem autorização e tem os fundamentos necessários para levar essas mensagens a diferentes níveis e graus de consciência. É a magia do descarrego, ou seja, não só físico das energias deletérias, mas também do emocional e do mental, o Treme-Terra. Isso. Uhum. E assim nós vamos trabalhando. E todo o grupo falangeiro. Sabe, moço, alguém já te explicou o significado do tridente de Exu? Não pela visão do Treme-Terra. Pode falar. O tridente, no sentido
cabalístico, mais antigo do que a própria humanidade que existe na Terra. Sempre existimos. O tridente é a forma de você manipular o elemento, manter e destruir. E é isso que Exu faz. É a força, é a verdade e a fé no tridente, mantendo, criando e destruindo. O tridente, como disse, não é um elemento exclusivo da Terra. É um elemento magístico, tão antigo quanto a própria Terra. É a cabala antiga. A cabala que vocês conhecem hoje é uma pequena parte do todo. Existem nomes mágicos, existem números mágicos, códigos mágicos, que os verdadeiros detentores dos graus evolutivos de Exu vão se especializando. Esses elementos mágicos vão sendo entregues de acordo com a evolução dentro da própria falange. Todo Exu é um grande mago, profundo conhecedor da magia, da manutenção, da criação e destruição. Exu cria a emoção, a mantém e a destrói, assim como o elemento terra. A encruzilhada não é apenas um elemento da própria terra, é um elemento magístico, tão antigo quanto a própria terra. Existem encruzilhadas no céu, no espaço. Existem encruzilhadas do próprio elemento éter. Encruzilhada é da criação, é a divisão dos quatro elementos. Porque o éter, o puro elemento, cria os quatro elementos, os subdivides, criando, mantendo e destruindo com a força do tridente. A encruzilhada é a fusão dos elementos para criação, destruição ou manutenção. Encruzilhada é o ponto de força, é o ponto de equilíbrio, é o ponto de vigília, é o ponto da divisão, é o ponto que leva embora, que corre e que traz. Encruzilhada, moço, é um ponto de força. Em cada cidade tem os guardiões que cuidam dos seus pontos de força, das encruzilhadas. Na terra, no asfalto, encruzilhada, até mesmo na beira do rio. Encruzilhada é a força que impulsiona, que mantém vivo e também que estaciona e que libera. Por isso que existem determinadas forças que vai no seu elemento de co-criador encruzilhada. São forças que mantêm a vida, que destrói e que cria. Mas
como eu estava dizendo, nas cidades tem as encruzilhadas e tem determinados Exus que são encarregados de trabalhar nessas encruzilhadas, moço, Uhum. para varrer toda a energia negativa e transmutar. Por isso que se diz que na encruzilhada tem um dono. Tem um dono que cuida, que zela. Não é muito bom os filhos ficarem parados em encruzilhada. Não porque tem uma coisa ruim ali, ou porque o Exu vai fazer algo mal. É porque ali é um ponto de descarrego, de concentração de energia negativa. E é um ponto também de distribuição de energia. A encruzilhada é um elemento que tem que saber trabalhar. Não é firmar a vela encruzilhada de qualquer forma. Tem os seus fundamentos, tem a sua forma. Da mesma forma que existe uma forma de você abrir uma encruzilhada e fazer os seus fundamentos, fazer os seus trabalhos magísticos. Uhum. Mas isso não dá para ensinar aqui, moço. E nem se pode. Isso cada entidade ensina a seu filho. Certo, claro. Então, agora a gente dando essa volta e voltando a dizer que a entidade ensina seu filho, e a gente também está começando a caminhar os 15 minutos finais, fala aí um pouco sobre mediunidade consciente, inconsciente e semiconsciente. Dizem que mediunidade consciente não tem na Umbanda. O que você tem a dizer sobre isso? Podemos falar por mais uma hora? Sim. Ah, não. Eu tenho aula. Exposto em aula. É. Isso vai longe, né? Vai longe, moço. Tem papo. Nossa. Mas vamos lá, então. Vamos. Você quer saber mediunidade? Vou falar da mediunidade inconsciente, moço. Uhum. Todo aquele que se diz 100% inconsciente está falando uma grande mentira. Porque não existe, moço, alguém 100% inconsciente. Um dos maiores médiuns que já esteve na Terra, que tinha cerca de 93% de inconsciência, é o próprio Chico Xavier. Uhum. E o Mestre Jesus, que ele eu não posso falar. Porque ele foi o grande médico, o grande orador, um grande líder e o maior médium. Como também existiu outros, mas isso eu não vou falar. Vamos falar agora da semiconsciência. A semiconsciência, alguns médios já nascem com a semiconsciência. Vamos dizer que um bom médio semiconsciente vai lembrar de 30% a 40% de tudo que se passou no trabalho. E esses, moço, nos dias de hoje, são raros. Porque tende a cada vez mais a surgir médiums conscientes e também médiums intuitivos. São sensitivos intuitivos. Como disse lá no começo do diálogo, quando você perguntou do animismo, não há mal nenhum em ser consciente, semiconsciente ou inconsciente. O importante é deixar a mensagem
ser direto ao ponto. Mesmo que, sendo consciente, a voz não mude, a face não mude, a entidade não tem o controle do sistema nervoso totalmente, como no inconsciente, ou tem o controle como no semiconsciente, a entidade pode trabalhar e mandar a sua mensagem. Na semiconsciência, a entidade consegue ter mais domínio sobre o físico. O médium não tem o controle sobre as suas faculdades psíquicas, mentais e também da parte física. A entidade mexe a boca por si só. Muitos médiuns que estão iniciando têm dúvida. E a entidade fala primeiramente na mente do médium e depois ele materializa através da voz, dizendo o recado da entidade. Com o tempo, passando cada vez mais confiança, não precisa mais disso. A própria mediunidade da pessoa, com a confiança na entidade, a boca mexe sozinha. A boca começa a mexer sozinha, começa a falar as coisas, depois a entidade vai tomando a mente, vai tomando o sistema nervoso, vai tomando cada vez mais o físico, a confiança vai aumentando e vai aumentando cada vez mais também a inconsciência. Isso é questão de tempo, questão de merecimento e questão kármica de cada um. Se você é um médium consciente pelo resto da tua vida, não fica acanhado, não precisa fingir que está incorporado, porque a entidade está ali e ela tem um recado para passar. Deixa a entidade passar o recado. Vai se desligando cada vez mais. A boca vai mexer sozinha. Quando vê, você vai conhecer cada vez mais a entidade. E quem é a entidade? Vai se estreitando os laços. A cada incorporação, os elos psíquicos vão aumentando. E você vai sentindo cada vez mais à vontade, deixando com que a entidade se manifeste. Vai perceber que não existe perigo. O senhor estava falando, vai perceber que não existe perigo. A mediunidade consciente se entregar. Continua. Então, o senhor acha que, enquanto consciente, a pessoa não tem necessidade de falar grosso nem nada? Não é que existe a necessidade, moço. Uhum. É porque a entidade não tem o controle, como na semiconsciência e na inconsciência do aparelho do médium. O médium pode falar igual ele fala no dia a dia. Não tem problema. Importante é a mensagem. Deixa eu explicar uma coisa para você e para quem está ouvindo. Vós tem o espírito, tem a alma, tem o inconsciente, o subconsciente e o consciente. Imagina que o espírito é o sol, é o meio. A entidade vai trabalhar na alma. Porém, cada um dos filhos
teve várias encarnações, tem vários bloqueios internos. E esses bloqueios começam a distorcer a mensagem da entidade. A entidade fala A, sai B pela boca do filho. Entendeu? Sim. Quanto mais vai se autoconhecendo, vai se tratando, mais vai ficando inconsciente. Ou melhor, mais a mensagem passa pelo canal de forma limpa. Porque o filho pode ser consciente a vida toda e pode fazer um excelente trabalho. Isso não é empecilho ou justificativa. Vai do fator de cada um. Vai do fator kármico. Vai da missão. Tá certo. Essa é um pouco da visão que eu tenho para passar hoje. Tá certo. Tem outras visões também, Uhum. mas não tem mal nenhum em falar da forma, como se diz, desde que seja a mensagem da entidade e não do filho. Às vezes mesmo estando consciente, não pode acontecer da entidade dizer assim, fale nesse tipo de tom porque é o jeito que você me representaria melhor. Vai de perceber se realmente é a entidade ou se é o aparelho. Mas pode existir, claro. Pode existir. Tem que ter discernimento, né? Pode existir porque a mente humana, quanto mais a manifestação é humanizada, mais fácil de se identificar. A mente humana é impressionável. Isso. Por isso que precisa acender a vela, riscar o ponto, fumar o cachimbo do preto velho, usar a roupa, para acreditar. Mas existem outras formas de se trabalhar, sem precisar de utilizar da própria da matéria, manipulando a matéria. Tá certo. Então, seu Treme Terra, quem trabalha com o senhor aí, ou não com o senhor, com a sua falange, esclarece aí, essa pessoa trabalha, pode até trabalhar com o senhor também, mas mais provável que ela trabalhe com um espírito que faz parte dessa falange. Isso. Tá certo. Não quer dizer que só tem um Treme Terra para a falange inteira. Não. Ah lá. Pode-se ter uma consciência coletiva, mas cada um é individualizado. Entendi. Essa consciência coletiva vai estabelecer padrões, ou seja, igualitários de manifestação no que concerne a estrutura da linhagem, né? Isso. Tá. Mas não a individualidade. Da manifestação. Tá. Porque estou manifestando nesse aparelho. Uhum. Se eu manifestar em outro, pode ser diferente. Pode. Porque a mediunidade de cada um é única. Mas uma coisa que não vai ser diferente é a sua história, a história da sua vida. Porque porque o senhor é um espírito, uma consciência individual. O cenário. Uhum. O cenário, o roteiro é o mesmo. Mas o cenário é diferente. Muito bom. Tá certo, então. O senhor passa aí pra gente, por gentileza, uma última mensagem? Tô com um sotaque. Eu gostei muito de falar com vós, viu? Nossa, e eu então, nem fale. Gostei de passar um pouco da experiência que nós vivenciamos lá de cá. O senhor precisa voltar um dia pra passar histórias igual o menino
caveirinha, mas histórias de Exu mesmo. Eu vou ver se eu tenho autorização, moço. Vai lá, pega umas ideias lá, daí o senhor avisa o menino, se possível, daí a gente captura. Posso contar pro Mirim, que isso é coisa dele. Tá certo, então. Olha, passa uma mensagem final pra gente, senhor Treme Terra. A mensagem final é pra você abrir os olhos. Não os olhos da carne, mas é os olhos da consciência. Lute por si. Existe uma força vibrante, pulsante, que treme dentro de ti e que todos os dias ela está te chamando. Ela vem sutil, mas quando vem, treme a terra. Salmos. Claro, Exu Treme Terra, graças a Deus. Exu. Graças a Deus. Como dizia o pai João da Cachoeira, oh, graças a Deus. Sabe o pai João da Cachoeira? Ô, senhor Edgar Souza, Oi. estamos voltando de um sono, parece? É. Tá certo, então. Me dê um momento. Senhor Edgar Souza, Oi. como é que o senhor está se sentindo agora, então? Vamos lá. Agora eu voltei. Voltou? A sua É. mediunidade parece ser de semi para inconsciente, não é não? É. Mas não sou inconsciente, não. Porque eu lembro de algumas coisas aí que acontecem. Tem gente que quando incorpora fica com um zumbido assim no ouvido, não vê nada e sabe que o corpo tá andando, tá falando, mas assim, sabe? E a pessoa tá ali, mas ela nem vê e nem ouve nada, porque fica aquele zumbido no ouvido. E a hora que volta diz que a manifestação aconteceu e foi legal. Eu acho interessante isso. Comigo, né, é um pouco diferente. Como é que é? Comigo, parece que o meu corpo vai... Parece que eu tô dormindo. Desliga. Desliga das coisas que estão ao redor. Uhum. E dependendo da mensagem que a gente tá falando, vai desligando cada vez mais. Fica mais forte, assim, parece que eu tô... Sei lá, parece que eu tô dormindo mesmo. E essa mediunidade se nasceu assim, desenvolveu? Como é que é para quem tá ouvindo aí? Foi desenvolvendo. Desde criança já tinha manifestação mediúnica. Eu tive uma infância bem complicada por causa disso. Eu tive que começar a aprender a desenvolver cedo, porque, enfim, a vida era um pouco insuportável. É bem complicado, né? É insuportável? O que é insuportável nisso? É porque Mesmo você, que pareça óbvio, né? Vai lá. porque você fica muito. Eu sofri ataques, eu absorvi a energia das pessoas, do ambiente. Eu sentia muito mal-estar, às vezes eu sentia que eu estava andando na rua, não sabia voltar para casa. Já aconteceu isso, depressão. Então foi um pouco complicado, viu? E via vultos, coisas feias. Um pouco tumultuado foi minha infância. Nossa. E hoje muitas pessoas dizem, como eu gostaria de ser assim, semi-consciente ou inconsciente. Mas não deseja a parte ruim, né? Que vem. Não, é muita responsabilidade, porque, por exemplo, eu não posso morar em qualquer casa, não dá para morar, por exemplo, perto de lugares, né, com energia negativa. Não dá para ter qualquer amizade, não dá para comer qualquer coisa. É uma vida, talvez as pessoas discordem, mas é limitada. É uma vida limitada mesmo. Não tem tanta liberdade, não. Nossa.
coisa. Bom, naturalmente não se incorpora em qualquer lugar, né? Isso tem como Não, você segurar. sim, tem. E as próprias entidades também respeitam, né? Ajudam. E protegem, estão sempre ali protegendo, ajudando. Mas tem que andar na linha também, porque se sair fora da linha, o bicho pega. O que que é andar na linha? Ah, é ter responsabilidade, não, não sair bebendo, fumando, né? Esse negócio de festa à noite, isso aí é muito complicado, isso aí para dependendo da mediunidade que a pessoa tem. Acho que média em geral, né? Tem que andar na linha, tem que cumprir com a palavra, tem que ser uma pessoa. Tem que fazer caridade mesmo. É a, talvez para outras pessoas seja diferente, mas é essa a realidade que eu vivo. O que eu vivo é isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, então, aí, por você mais uma vez ter feito esse meio de campo. Obrigado também pelo convite. É sempre uma bênção para mim, mas também para aqueles que ouvem, poder ouvir os ensinamentos dos Espíritos. Obrigado a todo mundo. Obrigado à equipe espiritual. Obrigado a você também. Até uma próxima oportunidade, Edgar. Até mais. Obrigado. Tchau. Tchau. Moço, deixa eu te contar uma coisa. Tem Exu que fica brabo quando o médico fica chamando ele. Tá trabalhando, resolvendo uma coisa muito grave. Coisa pesada do lado de cá. Que o bicho tá pegando. E aí o médico chama o Exu pra saber qual a cor da calcinha da menina. Não. Mas o Exu fica tão brabo que dá um couro no médico. Apenas quero falar que Exu Treme Terra acompanha os seus filhos, assim como um pai que zela e cuida muito bem. Exu Treme Terra cobra sim disciplina, mas entende também que os seus filhos, enquanto encarnados, estão suscetíveis a cometer alguns erros. Exu Treme Terra vai ajudar a endireitar esses filhos. Nós não queremos fazer mal para ninguém. Só queremos ajudar.